Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Olá, estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Este é o programa de número 199. Na próxima semana, nós faremos o programa de número 200 e estamos preparando uma boa surpresa para todos vocês que nos acompanham. Vamos comemorar esses 200 programas de forma emblemática, que nós possamos ficar lembrando desse feito que nós estamos fazendo nos últimos 4 anos. Não é, Almeida? Nós estamos com 4 anos de programa já. Mais de 4 anos. Mais de 4 anos de programa. Então, eu quero deixar aqui já de antemão esse convite para que vocês nos acompanhem na próxima semana. E hoje nós vamos dar continuidade ao tema Anjos, Guardiães, Espíritos Protetores. Na semana passada nós paramos na questão 502 e hoje nós vamos para a questão 503. Seja bem-vindo, Almeida. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que estão fazendo esse programa há mais de 4 anos, né? E já participaram e participam desses 200 programas que estão aí para a história, tá? Bom ou mal, com caras feias ou caras bonitas, estamos aí, vamos fazendo o nosso trabalho, botando o nosso comentário nessa obra maravilhosa que é o Livro dos Espíritos. Muito bom, muito bom. Almeida, na questão 503, o Kardec perguntou se o espírito protetor que vê seu protegido seguir um mau caminho, apesar dos avisos, sofre com isso e não lhe é uma causa de perturbação para sua felicidade. E então, o protetor que vê o seu protegido seguir um mau caminho, isso, apesar dos avisos, isso gera alguma perturbação no seu protetor, ele fica perturbado com isso, gera uma perturbação para a sua felicidade, esse descaminho do seu protegido? Aquela coisa, né? Às vezes a gente não percebe o valor das palavras. Aí você pergunta, perturba, né? O que é perturbar, né? O problema é que existe a palavra perturbar, aquela do dicionário, e existe a palavra perturbar como é utilizada usualmente. Aquele cara está meio perturbado. A gente já está dizendo que o cara pirou, né? E nesse sentido não, para. Claro. O nosso guardião, o nosso protetor, ele não vai se perturbar, né? Agora, existe o perturbar mais da física, né? Então, você tem um sinal, né? Um sinal eletrônico ali, equilibrado, na sua frequência, na sua amplitude, na sua medida de onda. Aí vem uma outra onda de outra frequência e perturba aquele sinal, né? Está interferindo, está perturbando. Nesse sentido, há sim uma perturbação. Eu peço desculpa a vocês, é que tem hora que a palavra tem um poder que é qualquer coisa. Mas é interessante, Almeida, porque esse de perturbar, ele está presente em vários outros, sim, né? Está turbando, né? Exatamente, né? Esse mesmo é aquele de perdoar, né? Sim. Você doa, mas você pode doar de forma mais abrangente, de forma mais ampla. É o né? É o perturbar. Você pode estar turbando ou turvando Isso. determinada coisa e pode estar perturbando, ou seja, turvando de maneira ampla, genérica, não é? Então, isso tudo para a gente chegar na pergunta. Está perturbando o guardião ou não está, né? E isso é só para a gente ver a importância da etimologia das palavras, que muitas vezes, e o português é riquíssimo nesse sentido, Sim. porque a gente nem sempre a gente lembra de buscar a origem
das palavras, né? De onde vem aquela palavra, né? E você lembrou bem, para muita gente perturbar é o... Ih, será que ele vai ficar meio boladão, vai ficar ali, né? Ih, caramba, eu não consegui dar conta. Está submetido a um distúrbio mental Surtou. grave. Surta, né? Surtou. Surtou. Não, claro que nesse sentido, claro que não. Não, né? Claro que então não. vamos lá. Isso posto, toda essa etimologia, toda essa colocação, perturba o guardião? Olha, a exemplo de um professor, ele não fica feliz nessa situação. Claro. Ele não está satisfeito com o resultado, né? Porque aquele resultado está, sim, interferindo nos sentimentos dele. Mas, lembremos-nos, um anjo protetor é de uma escala espiritual elevadíssima, né? Ele já está... a turbação a que ele vai ser submetido é meramente incidental. Poxa, é um sentimento de tristeza, é um sentimento de não conforto com aquela situação, mas ele continuará o trabalho da mesma forma. Ele sabe que ele está fazendo a parte dele, como falamos semana passada, a exemplo de um professor, ele ensina, ele propõe, né? Ele incentiva, ele induz ao bem, ao progresso, à evolução, né? Ele está comprometido com o trabalho de fazer o melhor possível. Agora, o resultado depende do tutelado, do protegido, né? E ele tem a plena noção disso. Eu responderia dessa forma. É por aí. Eu estou aqui pensando em dar um outro exemplo para fixar ainda mais essa diferença. Não sei se vou ser feliz, mas eu vou citar. Por exemplo, quando nós galgamos um pouquinho no entendimento espírita, diante do fenômeno da morte, a gente se ressente, a gente fica triste, mas a gente não se desespera. Eu já ouvi a frase já ouvi mais de uma vez, em mais de uma situação, que eles sempre falam, pô, mas vocês espíritas encaram a morte de outra maneira. E é verdade, a gente encara de outra maneira. Encara de outra maneira. Eu já ouvi até pior do que isso. Eu já ouvi dizer assim, vocês espíritas são insensíveis diante da morte. Eu não queria nem dar esse exemplo, mas eu já ouvi isso também. É que eu ouvi isso. Vocês são insensíveis diante da morte. Não, não é uma questão de insensibilidade. É uma questão de entender o processo de forma natural. Vive-se a tristeza do momento, a separação física, o distanciamento físico. Olha, eu tive uma situação muito... Meu pai já é desencarnado, minha mãe também. Mas quando meu pai desencarnou, minha mãe estava comigo ainda. Estávamos ali no enterro. Eu passei a noite toda em claro, velando, né? Como só ia acontecer. E ajudei a pegar o caixão, empurrar a serra acima. O cemitério é sempre no alto do morro, né? Levei lá o corpo do papai para sua última morada. Ajudei a empurrar o caixão para dentro do túmulo. E fiquei ali admirando o trabalho dos coveiros. É sério. Aí eu ouvi uma voz que para mim vinha de outro planeta. Meu filho pode chorar. Desculpa. Meu filho pode chorar. Eu olhei assim, quem está falando comigo, né? Eu não sou médium, audiente. Aí eu olhei assim, era minha mãe. Cara, eu estava numa vibe tão diferente que eu falei, mãe, chorar por quê? O sofrimento dele acabou. Porque ele vinha de um processo de câncer, sofreu muito, muito doloroso, né? E aqui era o desenlace. E na minha cabeça não havia motivo para eu chorar. Mas meu filho chora. Minha mãe é uma santa pessoa e sempre compreendeu as loucuras do filho. E eu respondi respondi o que meu coração sentia naquele momento. Mãe, chorar porque o sofrimento dele acabou. E eu respondi isso para minha mãe tadinha, católica, praticante, Dona Maria Teresa, filhinha, lá de Minas, lá de Cataguases.
E ela ouviu isso do filho e, sabendo as loucuras do filho, né, ela levou de boa. Mas tenho certeza que outra pessoa eu poderia... Pois é. Que insensível esse cara, não gostava do pai. Exatamente. Não gostava do pai. É isso. Bom, vou repetir a pergunta. Uhum. O espírito protetor que vê seu protegido seguir um mau caminho, malgrado seus avisos, sofre com isso e não lhe era uma causa de perturbação para sua felicidade? Resposta. Ele sofre por causa dos seus erros e o lastima. Seus erros do Isso. tutelado. Erros do tutelado. Essa terceira pessoa dos Essa frase demonstrativos. aqui poderia ter sido, É. né? Uhum. Ele sofre por causa dos erros do seu tutelado e lastima. Mas essa aflição não tem as angústias da paternidade terrestre. É aquela coisa, quando a gente cria um filho, o filho dá uma mancada, a gente sente, né? E o que ele está dizendo aqui? Esse sentimento que nós temos, o protetor não tem. Não tem mais. Não tem, porque ele vê mais longe. Porque sabe que há remédio para o mal e que aquilo que não se faz hoje, far-se-á amanhã. Com certeza. Então, enquanto muitas vezes o pai terreno, nós, vemos o insucesso do filho De forma desesperada, desesperada, sem esperança, exatamente, e com uma contagem de tempo reduzida, a gente vê 50. É. Quando a gente vê muito, a gente vê 50, 60, 70 anos à Pois é. frente. O protetor está vendo 100, 1000, 100 mil milhares anos. de 100 mil anos, sim. 100 mil, 100 mil anos. milhares de anos à frente. É. Não fez agora, fará depois. Com É. certeza. Mais uma comparação. Você está com seu filho lá no primeiro ano e ele chega em casa chorando porque ele não conseguiu fazer a soma de 2 mais 2 que a professora mandou. E a gente não se desespera, porque sabe que ele está apenas no primeiro ano. Até o final do ano, ele vai conseguir somar 2 mais 2. É mais ou menos isso. Por os nossos espíritos protetores, a gente sabe que até o final do milênio, a gente vai conseguir vencer aquela adversidade, aquela Como diz idiosincrasia. outro, aquilo que a gente fica assim, mas vai demorar 30 anos para resolver. Aí o cara fala, momentaneamente vai preocupar isso aí. É por aí. Daqui a pouco isso passa. Questão 504, Almeida. Uhum. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo guardião? Ai, ai. E agora, Almeida, qual a importância de saber o nome dele, Almeida? Nenhuma. Nenhuma. Fazer aquela pergunta curta, a resposta curta é nenhuma. Nenhuma A importância. gente Para tem que saber? Para que saber? Para que... Ah, não, eu quero saber se ele é realmente quem eu penso que ele é um nobre do século XVI, da família dos Bourbons, lá das... Cara, isso não tem o menor valor. Eu já vi, Almeida, em conversas. Sim. Vem cá, será que o meu anjo guardião ele é espírita também? Já ouvi isso também. Será que... Não no livro dos espíritos, né? Claro, conversa em algum local. Né? Em conversa em algum local. Vem cá, será que o nosso anjo guardião é espírita? Não, ele é islamita. Qual a importância? Não, e imagina se ele se deparar, não, o teu anjo guardião é um islamita, é um preto velho. Preto velho. O teu anjo guardião é um... sei lá. Cara, tem um programa humorístico, né? É. Tem um programa humorístico que fala sobre... Eu acho que é até espírita, o pessoal desencarna, né? Aí chega do outro lado... Eu acho que é os Anjos da Luz, se eu não me engano. Não sei, um grupo Amigos da Luz, alguma coisa Amigos assim. da Luz. É uma coisa assim. É um grupo teatral. Eu acho que é mais ou menos assim. Aí desencarna, tá todo mundo no umbral. Pois é, né? Estamos no umbral. E aí? A gente errou de Deus, o Deus certo era o javanês. Poxa vida, gente, é semelhante. Qual a importância de saber quem é, não faz, qual é o nome, qual é a história dele? Eu participo de um evangelho no lar, na casa de um casal de amigos, e a esposa dele é evangélica. E prima muito pela Bíblia, tal, etc. Eu né? também.
também primo muito pela Bíblia. Prima muito por Jesus. Nós também. Nós também. Mas, certa vez, comentando, ela disse assim, não, porque quem não seguir a Jesus está fora do paraíso. Concordo com você. Está fora do paraíso. Concordo, porque o paraíso é estar na luz. E aí, o marido dela perguntou assim, vem cá, então quer dizer que de Greenwich para o outro lado, está todo mundo perdido? Toda a civilização não ocidental está perdida. Porque Jesus, cristianismo, é ocidental, é ocidente. E onde a cultura ocidental chegou. E onde chegou. Mas nós temos milhares de anos no Oriente em que não se cultuava e não se cultua Jesus ainda, né? Onde se tem o Krishna, o Buda e tantos outros. É aquela velha história que eu sempre, quando esse assunto surge, eu sempre pergunto, vem cá, quais são os 2 países mais populosos do planeta? Aqueles que têm mais de 1 bilhão de China pessoas. e Índia. Qual é a representatividade das religiões cristãs nesses 2 países? Pois é. Esse povo todo está perdido. Dá traço, né? Vai tudo para o umbral. Umbral não, umbral é transição. Umbral é no espiritismo, né? É. Vão para o inferno mesmo. Né? Então, aí, gente, saber o nome, se é Jesus, se é Krishna, se é Lao Tse. o Buda, se é o Lao Tse, e sei lá quem mais, Mahatma. né? O Mahatma Gandhi, e tanto outros nomes que, como espíritas, não podemos esquecer isso. São todos irmãos nossos que vieram com a missão de trazer um pouco de luz para aquele local onde eles foram plantados para brilhar, né? Ah, mas Jesus é o governador do planeta, do ponto de vista espírita, tudo bem. Mas o governador não tem os seus secretários? O presidente não tem os seus ministros? E sei lá se Jesus, como diz o outro, já não foi o guia de um grande espírito que espalhou a verdade lá no Oriente? Gente, E se apresentava com outro nome? essa coisa do nome, do saber o nome e de se pegar, Almeida, ao nome que nós conhecemos. Eu ia falar exatamente isso, porque a gente fala Jesus Cristo. Isso. Existiu algum Jesus Cristo? Cristo não é sobrenome. Cristo não é sobrenome. É Jesus um adjetivo. de Nazaré. Também não é Jesus. Ah, o Yahshua? Não existe nome Jesus ali no Oriente Médio, né? na Palestina, naquela região, não existe naquela Jesus, época. né? Não existe esse nome. Yahshua, assim É pronuncia, Yoshua, né? Yeshua, como os outros. Todas as variações são válidas, né? Yeshua, Yoshua, Yahshua, né? A gente fala, não, é Jesus, filho de José. Não tem José, é Yosef. Que se você falar um pouquinho diferente, vai aparecer Yusuf, que já é árabe. Então, Bem lembrado, bem lembrado. a gente... Ah, não, Alcides, o que você está falando? Eu sigo a Jesus, filho de José e de Maria. Maria? Maria é uma palavra aramaica que significa mulher. Cadê Miriam? Miriam. Pois é. Né? A gente tem que ter essa noção. A gente tem que ter essa noção. Jesus não é um nome árabe ali, semítico, ali na região. José também não. Maria também não. Então o que são nomes? O que adianta saber o nome? Ok. Demos um pau aqui nos nomes. É verdade. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo guardião? O Espírito da Verdade vai dar pancada, viu? Resposta. Por que razão quereis saber sobre nomes que não existem para vós? Não existe. De repente eu vou descobrir, se eu começar a encher muita paciência do meu guardião, que ele tem um nome cujo som eu não sou capaz de reproduzir. Ou que não soe bem aos nossos ouvidos. Também Não tem é isso? isso. Em tantas outras línguas. Uhum. Credes então que não haverá entre os espíritos senão aqueles que conheceis? Eu acho que talvez alguém fique pensando assim, como eu gostaria que meu anjo guardião fosse Santo Agostinho, né? Santo Inácio de Loyola, ou Emmanuel, né?
Emmanuel para mim. Que chique, é para mim, ele é meu guia. Aí, gente, quando começa a entrar nesse lado, é bom começar a rezar e rezar muito, porque a gente já está entrando no desequilíbrio. No desequilíbrio, é verdade. Mas o Kardec faz uma segunda pergunta dentro da pergunta. De que modo invocá-lo se não os conhecemos? E agora, Almeida, se eu não sei o nome do meu anjo guardião, como é que eu vou chamar por ele, Almeida? Você sabe o nome de Deus? Eu não sei. É Deus. Eu só não sei o sobrenome, mas é Deus, alguma coisa. É aquele Deus teu, né? É isso, Né? meu Porque, Deus, né? Porque se é na Inglaterra é God. É. Né? Se Monsieur, sei lá o nome. Gente, mais importante do que rótulos é a essência. É. Mais importante do que nomes é o sentimento. Então é aquela história, tem uma amiga minha, uma pessoa sensacional, ela falou, olha, eu não sei o nome, eu não sei se é homem ou se é mulher, então eu não posso chamar nem de João nem de Maria, então eu escolhi um sobrenome. No caso dela é o Barbosa. Que seja. Ela chama o protetor lá dela de Barbosa, perfeito. Pode ser o Silva. Pode ser o Silva, né? Ah não, peraí, Alcima, se tu quiser, tu chama ele de Ararauetê, para fazer uma coisa indígena. Sei lá, quer usar um nome africano? Use. Quer usar um nome islamita? Usa Mohammed. Por que não? Sabe, usa o nome que você quiser. O problema é o sentimento. É aquilo, Almeida, que o livro dos médios... Que te liga a ele, a ela. O livro dos médios trata dessa questão. O que nos liga a eles é o sentimento, é o pensamento. É a energia que você... Aquele link, é aquele sinal de harmonia entre você e ele. É isso. Então o pensamento... chama pelo posto, então, anjo, meu anjo guardião, meu amigo protetor. Se for falta de melhor nome... chama pelo posto. Vai no genérico. Vai no genérico, né? De que modo invocá-lo se não o conhecemos? Olha o que é que o Espírito da Verdade nos diz. Dai-lhe o nome que quiserdes. O de um espírito superior, pelo qual tendes simpatia ou veneração, né? São João, São José, Santo Antônio, se você gosta dos santos, se né? você quer o Agostinho, chama de Agostinho. Chama de Agostinho. Porque o teu vai responder. Vai responder. O teu Agostinho. Vosso espírito protetor virá a esse apelo, porque todos os bons espíritos são irmãos e se assistem entre si, independente do nome. Que bacana isso, né? Não, legal demais. Muito bom isso. Ah, mas eu não sei o endereço. Pode mandar a carta que a carta chega. Manda a carta que a carta chega. Ah, mas eu não sei o nome. A mensagem chegará ao ouvido certo. Dá para mais uma questão, Almeida? Dá sim. 505. Os espíritos protetores que tomam nomes conhecidos são sempre realmente o das pessoas que usaram esses nomes? Ah, já demos spoiler. Ficou sem graça. Gente, acabamos de falar, né? É verdade. Ah, mas eu queria tanto que o meu protetor fosse Santo Agostinho. Cara, grande chance de não ser. Mas se você chamar ele de Agostinho, o teu protetor, a tua protetora, atenderá. Ai, Alci, mas quando eu li Nosso Lar, eu achei um nome tão bonito e venerável, o nome de Irmã Veneranda. Mas se eu chamar de veneranda e for um espírito e não uma espírito, e se meu anjo guardião for uma anja? Sim, não está nem um pouco chateado. Nós aprendemos também que o aparato sexual, ele se refere apenas ao corpo físico. Espíritos deste nível não têm mais essa preocupação. Exatamente. Só quando reencarna, no nosso caso, vai nascer homem ou vai mulher. nascer mulher. Exatamente. Vai nascer no sexo masculino ou no sexo feminino. E ponto final. Para eles não tem essa diferença. Não, essa preocupação é coisa para Ricardo Honório e para o Alcir Almeida. Então eles dizem assim, a resposta é a seguinte: não, mas de espíritos que lhes são simpáticos e que frequentemente vêm por sua ordem. Precisais de nomes? Então eles tomam um que vos inspire confiança.
Quando não podeis cumprir uma missão pessoalmente, enviais vós mesmos um outro que age em vosso nome. Não é assim que funciona, né? Delegação de competência. Delegação de competência, o chefe, olha, eu não posso fazer isso aqui agora, vai lá. Ô, Honório, vai lá me representando, por favor. Vai lá me representando. E eu digo assim, tá bom, eu vou te representar, você quer que eu... Qual é a sua ideia? Você quer que eu... A representação, você quer que eu faça o quê? Que eu faça o quê? Não, eu quero que eu faça isso. Ok, aí eu vou lá e faço a sua vontade em seu nome. E nem por isso alguém vai me chamar de Almeida lá. Não. Que bacana, mais uma vez. Almeida. Ou, pior, de repente chamaram o Almeida e vão te chamar de Almeida. É, porque mas eu estou é o Ricardo representando... Honório que está lá. E daí? E eu não vou me preocupar, porque eu estou lá em nome do Almeida mesmo. Não é isso? É. Esse Almeida deve ser bom, viu? Esse tal de Almeida aí deve ser bom. Gente, concluímos a questão 505. Está acabando o nosso tempo, Almeida. Olha, vamos aproveitar esse finalzinho de programa para convidar vocês. Reforçar. Não percam semana que vem, reforçando o aviso que o Ricardo já deu. Semana que vem a gente vai fazer um programa especial, estamos ainda bolando aqui todos os detalhes, mas vai ser uma surpresa bacana. Vamos rememorar essa trajetória de 200 programas, de 4 anos de trabalho, profícuo graças a vocês que estão aqui conosco e fortalecendo. Se não fosse vocês, esse programa já teria morrido lá pelos 50, 60. É verdade. E nós chegamos agora quase à metade do livro. Tem mais uns 4, 5 anos de trabalho pela frente. Sem pressa. Sem pressa. Almeida, muito obrigado mais uma vez pela companhia. E a vocês, mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Muito obrigado por nos acompanhar nos vários canais da Comunhão Espírita, pelo nosso canal no YouTube. Não esqueçam de deixar o seu like, o seu joinha ou o seu dislike. Não esqueça de deixar o seu comentário, se quiserem deixar também, não é obrigatório. Agradeço e nos veremos na próxima semana no programa de número 200. Um grande abraço a todos, fiquemos todos com Deus.